Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Minha proposta em especial nesse mês de maio é que possamos meditar com profundidade. Eu gosto de dizer que como exploradores, não como turistas, não como de passagem, mas meditar com profundidade na carta às igrejas a quem Cristo destina essas mensagens aqui descritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Então, ao longo do mês de maio, vamos estar estudando e aprendendo sobre a mensagem trazida por essas cartas e como isso se aplica ao coração da igreja, ao nosso coração individualmente. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E te puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas e elas vão aprender também da palavra do Senhor. Que o Senhor possa instruir os professores, que eles estarão ministrando ao coração das crianças. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos dirigir ao Senhor em oração, vamos adorar ao Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. Tu sondas e conheces o nosso coração. Ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Deus. Sonda o nosso coração e nos mostra aquilo que precisamos tratar em nossas vidas. Sonda o nosso coração e nos alimenta com a Tua palavra, nos fortalece a viver uma vida digna, correspondente àquilo que temos aprendido do Senhor. Que o nosso discurso se torne em prática, que a nossa pregação se torne em vida, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Nos visita com graça, nos faz compreender a largura, a altura, a profundidade do Teu amor, nos faz compreender a preciosidade da Tua palavra, para que venhamos a glorificar o Teu nome, somente o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um filme relativamente antigo, estrelado por Robert De Niro, que chama Está Tudo Bem. Não sei quantos aqui já viram esse filme, mas ele trata de um pai já idoso, na figura do Robert De Niro, e acostumado a ter, ali todos os anos, um encontro com a sua família. Só que todo o contato com a família, todo o contato com seus filhos era dirigido pela sua esposa, que agora está falecida. E então ele se espanta, porque começa a receber mensagens de seus filhos de que não mais o encontrarão naquele ano, porque aconteceram alguma coisa, ou porque estão em algum outro compromisso, mas que estava tudo bem, que ele não se preocupasse. Sempre que ele perguntava à esposa sobre os filhos, a resposta era essa, e por isso o título do filme, Está Tudo Bem, não tem do que se preocupar, eles estão todos bem. E então, esse personagem principal do filme resolve ir visitar seus filhos, já que eles não vêm
para a reunião em família, para aquele encontro anual de ação de graças, ele então vai visitar cada um dos seus filhos. E então, à medida que ele vai visitando um a um, ele descobre que não estão nada bem. Mas ao longo de toda a sua vida, o relacionamento ali transferido para sua esposa, traduzido por ela para ele, o distanciou da realidade dura dos fatos de que não estava tudo bem. Seus filhos estavam passando por dificuldades e passaram por dificuldades a vida inteira e ele não tinha nem conhecimento disso. E começa a ser confrontado por essas coisas no fim, então, da sua vida, já mais idoso. O grande inimigo do cristianismo é o subcristianismo. A grande dificuldade que nós temos em compreendermos a maturidade, o quão sadia a nossa teologia, a nossa fé, a nossa vida com Deus, é acharmos que está tudo bem. Acharmos que não precisamos olhar para dentro do nosso coração e reconhecer o quanto ainda precisa ser tratado, o quanto essa estrada progressiva em santidade precisa ser dirigida por um tratamento, por um confronto com a palavra viva e verdadeira do Senhor. O subcristianismo é o grande inimigo do verdadeiro cristianismo, atendido até que maior do que o próprio anticristo. Quando nós achamos que está tudo bem e negligenciamos uma vida de perfeita convergência com a verdade das Escrituras. Este perigo, ele não vem de fora. Ele está dentro da igreja, difundindo e normatizando o pecado, fazendo com que venhamos a passar a mão na cabeça, idolatrando a paz. É melhor estar bem do que confrontar o pecado de fulano, para que ele não se choque, para que ele não seja constrangido, para que ele não se sinta humilhado diante do pecado. Mas é exatamente isso que o pecado faz. Ele nos constrange, ele nos humilha e ele precisa ser confrontado para ser tratado. Ou viveremos um subcristianismo em nossas igrejas, travestido de piedade, de amor. Esse anti- ou subcristianismo, ele prega uma fé barata, a possibilidade de uma religião que não nos cobra uma mudança genuína de vida, que nos faz viver como se tudo estivesse bem o tempo todo, nos faz viver como se não tivesse problema pecar, desde que ninguém soubesse, desde que não gerasse nenhum escândalo, e vamos vivendo a nossa vida, como se Deus não cobrasse de nós um padrão de obediência santo e perfeito, como se Deus não nos conhecesse, como se Deus não visitasse o mais profundo do nosso coração e não fosse capaz de conhecer aquilo que escondemos nos abismos do nosso coração. Muitas vezes trajado de fundamentalismo, quando nós, como crentes, não vivemos aquilo que pregamos, quando nós, como crentes, não estamos tão debruçados na palavra a ponto de reconhecer que aquilo que professamos está distante das nossas vidas. Então vamos vivendo o nosso subcristianismo, não carregando as cargas que nós impomos aos outros quando julgamos, quando apontamos os erros, quando falamos da justiça de Deus. Parece que não é conosco, parece que é sempre com o outro. Meus irmãos, se não está tudo bem, bem-vindo, essa é a realidade da vida real. Bem-vindo, esta é a realidade trazida por Deus, manifestando que não está tudo bem na igreja. E mostrando e apontando o caminho para tratarmos e lidarmos com questões difíceis em nossas vidas. Talvez essa seja uma mensagem para mim, como talvez seja também para você. 1 João capítulo 2, verso 6, vai dizer que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos viver, andar como falamos, como pregamos, como proclamamos. Vivemos em meio a uma cultura perversa, uma cultura que nos distancia da verdade do Deus vivo, que conduz o coração do homem a buscar coisas, status, experiências, prazeres, que muitas vezes não estão alinhados com a verdade de Deus revelada em sua palavra. E isso vai nos conduzir a uma vida para longe do Senhor e cada vez mais para longe do Senhor. A queda nunca é um passo apenas, ela é um passo atrás do outro que nos conduz à queda.
É abismo chamando abismo, é quando a impureza entra nos nossos olhos, encontra lugar em nosso coração e vamos alimentando isso em secreto até o momento que a oportunidade surge e nós abraçamos o pecado e a promessa do pecado e depois descobrimos que o pecado não entrega aquilo que promete e depois vivemos as consequências do pecado, da disciplina, da justiça de Deus. Não há maior tragédia para a igreja quando não encontra na sua liderança, no púlpito, no pastor, o temor do Senhor. Quantas igrejas são esfaceladas, são tragadas pelo pecado, por não falar sobre pecado, por não tratar de pecado, por não confrontar pecado. Então vendemos um amor superficial, Deus tudo ama, Deus tudo permite, Deus tudo aceita. Talvez seja assim na sua casa, mas não é assim com Deus. Deus não aceita tudo, Ele é justo, Ele é santo. Ele disciplina, e Ele corrige, e Ele nos põe no eixo, e Ele nos, então, endireita o caminho, porque nos ama. É escandaloso se pregar uma verdade e viver uma mentira, por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, por isso nós precisamos guardar muito bem o nosso coração, protegê-lo de toda a cultura dominante do presente século, protegê-lo das falsas verdades que o mundo tem então proclamado, para fazer com que a igreja se torne parte integrante desta geração pervertida, desta cultura corrompida, que não se assemelha em nada ao Cristo pregado pela palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo escreve: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja que Paulo está falando com um jovem pastor daquela igreja, está falando a Timóteo: olha, cuida do teu coração, cuida da tua vida, porque assim não só vais preservar a tua própria vida, como aí sim a tua palavra vai convergir com a tua vida, e então a tua mensagem será manifesta não só pela tua boca, mas pelo teu jeito de ser, de viver, de decidir, de pensar. Nós precisamos compreender a seriedade que talvez quando a aeromoça faz, olha só, se as máscaras de despressurização caírem, bota primeiro a sua, depois no outro. Cuida do teu coração, antes de querer cuidar da vida dos outros. Deus deu uma vida inteira na sua mão para você cuidar dela, e muito bem, cuida. Nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos conhecer o nosso coração, nós precisamos entender a nossa vida como Deus a lê, e então dirigir os nossos passos na direção do Senhor, buscando que o Senhor trate com o íntimo do nosso ser, e nos mostre o caminho que devemos andar. Ninguém preservará a sua santidade fugindo da realidade deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas a Bíblia nos ensina que não podemos sacrificar a nossa santidade nos conformando com os valores desse tempo. Ah, mas eu mereço. Ah, mas foi só uma vez. Ah, mas é desse jeito aqui, na minha realidade, no meu contexto, todo mundo faz. Não esqueçam que a maioria está indo para o inferno. Não esqueçam que o caminho para a perversão, para a perversidade, o caminho do pecado é uma porta larga, estreita, é a porta que conduz à salvação. Poucos passarão por ela. Na visão de João, ele vê Jesus andando no meio da sua igreja. Capítulo 2, verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Meus irmãos, para as 5 das igrejas aqui listadas em Apocalipse, Jesus usou a expressão: conheço as tuas obras. Não tenham dúvida que essa verdade se aplica a nós. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso coração. O salmista, maravilhosamente encantado, vai dizer: olha, antes que a palavra me venha à boca, o Senhor já a conhece toda, no Salmo 139. Não há nada em nossas vidas, ou mesmo no nosso coração, que seja oculto do Senhor, que o Senhor não prove, que o Senhor não toque, que o Senhor não mova.
como Ele quer. Para 5, então, das igrejas, ele diz: conheço as tuas obras. Ele conhecia cada membro daquelas igrejas. Ele conhecia cada coração. Ele conhecia as suas vidas, cada detalhe dos nossos relacionamentos, cada detalhe do modo como nós vivemos em casa, em família, como nós nos relacionamos com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, como nós vivemos na faculdade, como nós lidamos com as coisas do trabalho, como nós valorizamos ou hipervalorizamos coisas para além do Senhor. Deus conhece as nossas obras. Ele sabe como nós andamos. De modo que nós deveríamos nos envergonhar. Quando Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, isso deveria nos constranger. Isso não deveria ser um versículo que a gente passa batido, como se não fosse nada. Isso deveria nos constranger, mas a gente, humanamente falando, só temos dimensão do quanto somos pecadores quando ele se torna público. Quando somos humilhados publicamente por causa do pecado, até lá não precisamos do Senhor. Não precisamos da graça. Está tudo bem. Meus irmãos, se nós olharmos para o nosso coração e sondarmos com verdade, com a lente certa, com a lente do Evangelho do Senhor, da justiça de Deus, do Deus Santo, nós vamos reconhecer que todos nós carecemos da glória do Senhor. O quanto nós precisamos de socorro, o quanto nós precisamos do auxílio da igreja, da palavra do Senhor, da exortação do irmão, o quanto somos dependentes uns dos outros. Não há ninguém aqui que possa viver sozinho para preservar a sua santidade. Não vai conseguir. Vai estar levando consigo o seu coração enganoso, o mais sutil dos nossos inimigos. Nós precisamos uns dos outros como igreja. Nós precisamos nos reconhecer como igreja, nós precisamos nos reconhecer como totalmente dependentes da graça do Senhor. E então, para a cidade de Éfeso, onde aquela igreja então agora estava, plantada por Paulo durante sua breve visita, essa congregação que foi suportada, sustentada por Áquila e Priscila, cooperadores de Paulo, depois que foi pastoreada também por Apolo, por João, posteriormente, aquela igreja continuamente advertida sobre os maus caminhos da geração perdida na qual estava inserida. Quando Paulo retorna a Éfeso, passa ali cerca de 3 anos ensinando e pastoreando aquela igreja, combatendo os interesses comerciais que giravam em torno do famoso templo de Ártemis que havia naquela cidade. O turismo religioso era algo que movia aquela economia. Imagine agora você ser cristão. Imagine agora você ir contra a economia. Imagine agora você ir contra aquilo que torna a cidade rica e pregar contra essas coisas. É quando Abacuque, depois de orar a Deus e ter a resposta do Senhor, diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que não haja o mantimento, ainda que não haja aquilo que move economicamente este lugar, eu continuarei diante do Senhor. Continuarei adorando ao Deus, continuarei fiel àquilo que o Senhor tem revelado em sua palavra, porque nós não vendemos a nossa fé pelo sustento, porque quem nos sustenta é o Senhor. Nós não negociamos a nossa esperança pelo pão. Quem faz isso são os incrédulos, por isso andam preocupados com o dia de amanhã. Nós somos sustentados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. O nosso pão não é superior àquele que fornece o pão. E, em última instância, não é superior a Deus. Nós precisamos entender que uma vida submissa à vontade do Senhor é uma vida que reflete aquilo que precisamos ser como igreja. Quando se despedia dos presbíteros em Éfeso, está lá no livro de Atos, ciente daquilo que Deus estava agora, para onde estava conduzindo a sua vida, e reservando a morte, Paulo convocou a proteger. Olha a resposta de Paulo diante da perseguição que sofria, diante agora da condução da sua vida para a prisão, para Roma, de uma vez por todas. Paulo convoca aquela igreja a cuidar, a proteger as ovelhas. A missão daquela liderança era proteger as ovelhas do que ele vai chamar de lobos vorazes e falsos profetas, para que o secularismo não entrasse no meio da igreja e pudesse retirar corações de dentro dela, dividir o povo, separar o nosso entendimento, que deveria estar a nossa mente cativa a Cristo,
Agora não, agora submetida à economia, submetida aos prazeres, submetida ao sincretismo religioso. Não, Paulo diz, olha, cuida das ovelhas, para que lobos vorazes não venham então a tragá-las. Capítulo 20 de Atos, versos 28 a 31, eu convido a abrir sua Bíblia. Diz Paulo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Cuidado com os lobos vorazes. Cuidado com aqueles que se levantam no meio do rebanho, de dentro da igreja, nos dando conselhos ímpios, nos dirigindo para longe da palavra do Senhor, passando a mão na cabeça quando nós pecamos, nos fazendo normatizar o erro, porque todo mundo faz, ou porque acontece com fulano, com ciclano. Meus irmãos, cuidado com os lobos vorazes, cuidado com os falsos profetas. Paulo, escrevendo da prisão, a igreja em Éfeso, ele vai pregar para que aquela igreja preservasse a unidade da fé, que isso iria capacitá-la contra as artimanhas dos homens e a astúcia com que induzem ao erro. Entendem? A viver como igreja, viver reunido em torno do Evangelho da Graça, viver debruçado sobre a palavra do Senhor, nos fará mais fortes contra aqueles que podem surgir querendo nos induzir ao erro. Nós devemos buscar conselhos nos lugares certos. Nós devemos estar unidos em amor, exortando, disciplinando, orientando, aconselhando, conversando sobre a beleza da maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. Capítulo 4 de Efésios, versos 11 a 16, vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, falando sobre a diversidade dos dons espirituais, das responsabilidades que temos como igreja. Então, no verso 12, ele continua: com vistas ao aperfeiçoamento ou maturidade dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 2 vezes ele exorta a igreja que essas coisas Deus faz em amor. E essas coisas nós devemos fazer em amor. A Bíblia não é um livro que se cala diante das necessidades de expressarmos um caráter íntegro, de expressarmos um espírito aprovado, um estilo de vida aprovado diante da palavra do Senhor, um estilo de vida piedoso que seja correspondente à verdade do Evangelho. As Escrituras, na verdade, ela nos confronta. Ela nos confronta a uma vida piedosa, ela nos confronta a uma vida, de fato, que seja convergente com aquilo que então ela revela, que é a graça do Senhor, mas um Deus santo, justo e perfeito. A régua é Cristo. Ele é um modelo de vida no qual nós devemos conduzir o nosso coração, no qual a nossa mente precisa ser moldada, a quem o nosso coração deve ser cativo. As Escrituras nos confronta a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então, sobre a igreja em Éfeso, que vivia agora talvez a sua segunda geração, Paulo havia plantado lá em sua viagem, depois havia
pastoreado aquela igreja, mas agora a segunda geração da igreja, como estava, talvez muitos pudessem dizer: eu estive lá, está tudo bem. Está tudo bem com eles. A igreja guardou o seu coração, conforme todas as advertências que Paulo havia então proclamado. Ela guardou o seu coração quanto aos pregadores perversos. Ela guardou o seu coração quanto aos enganadores, aos crentes carnais que se levantam dentro de suas paredes. Jesus elogia a igreja por sua doutrina. Ele faz isso aqui no texto da carta que ele dirige aos Efésios, no livro do Apocalipse. O seu discernimento teológico é exaltado por Cristo. A sua capacidade de expor os falsos profetas, os aproveitadores, é elogiada por Cristo. Ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e te puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha que quanta coisa boa. Parece que vai tudo bem mesmo aquela igreja. Ela é elogiada ainda pela recusa dos nicolaítas, que pareciam ser um grupo que buscava seduzir o povo à prática da imoralidade sexual, litúrgica, cerimonial, banquetes idólatras. Verso 6 vai dizer: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só, mais uma vez, parece que está tudo bem. Está tudo bem exteriormente, vai tudo bem com a igreja. Nos relacionamentos superficiais, vai tudo bem. Mas olha, eu vi fulano na igreja domingo, estava tudo bem, estava bem ele lá. Você conversou com ele? Você conversou com profundidade? Você sentou para conhecer os motivos de oração? Permitir que ele pudesse abrir o seu coração e expor as razões das suas angústias, das suas ansiedades, porque aparentemente estamos todos bem. E essa é uma falsa verdade que nós vivemos como igreja. A recusa dos Efésios a tolerar as práticas nicolaítas, eles podem estar relacionados à sua qualidade, de ter uma vida séria quanto ao zelo de Cristo. Mas quando os crentes de Éfeso se recusaram a participar de celebrações pagãs, muitas delas oficiais, eles se dispuseram inclusive a serem perseguidos por aquela sociedade. Eles confrontaram a economia do seu tempo, eles confrontaram o curso do mundo no qual eles estavam inseridos, eles suportaram provas por causa do nome de Cristo. Capítulo 11 de Hebreus vai dizer: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Essa era a verdade dos Efésios. Pelo menos na condução da sua liturgia, na condução da sua doutrina, essa era a verdade dos Efésios. A principal evidência de uma autêntica vida cristã, daquele que trilha o caminho da santidade, não está nos rituais religiosos ou no participar de grupos da igreja. Também não consiste nas manifestações dos feitos miraculosos. A verdadeira evidência autêntica de uma vida cristã, ela é uma evidência moral. Ela é uma evidência da seriedade com a qual a palavra do Senhor é tratada no meu coração. Eu posso fechar o meu olho e orar com a mãozinha para cima e ainda assim ser um imoral em minha vida. Isso não evidencia que eu sou cristão. Eu posso participar de uma série de atividades da igreja e ainda assim viver perversamente. Eu posso aparentemente falar sobre casais, sobre família e viver me prostituindo ou abraçando a pornografia dentro do meu lar. A evidência de uma igreja genuína é uma transformação moral do coração. Não é exterior. O exterior é uma manifestação apenas de algo que aconteceu lá dentro, que mudou lá dentro. No caso da igreja, lá em Éfeso, a qual a carta se dirige, estava tudo certo, mas nem tudo estava certo. Parecia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Depois de elogiar a igreja pelo seu trabalho, pela sua paciência, pela sua intolerância com os falsos profetas, os falsos apóstolos, o Senhor refere-se a uma trágica deficiência. Ela perdeu o seu primeiro amor.
perdestes, abandonastes o teu primeiro amor. Jesus encontrou uma falha em sua congregação, uma congregação corajosa pela verdade, mas que havia abandonado o amor. Verso 4 vai dizer: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Percebam que no juramento de Cristo a essa igreja, ele removeria o candeeiro, ele removeria a autoridade, a legitimidade da igreja. Mas estava tudo bem teologicamente. Mas eles haviam abandonado o primeiro amor. Cristo não está interessado na nossa reputação pura e simplesmente seca, fria, sem fundamentos. Ele está interessado no nosso coração. Ele está tratando com o nosso coração. A palavra do Senhor não trata em consertar as nossas reputações. Ela trata em moldar o nosso coração. E então a reputação será uma consequência disso. Estava tudo certo, mas nem tudo estava bem com aquela igreja. Diferente dos problemas das igrejas de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, a igreja efésia era culpada não de dormir com o inimigo. Eles não estavam perdendo o zelo por Cristo. Não era isso. Nem estavam deixando de ser cuidadosos com a teologia, com a pregação, com a palavra. As suas palavras eram fiéis às Escrituras, mas eles estavam falhando em praticar as primeiras obras. Eles estavam falhando na essência, no reflexo de vida de que aquilo deveria convergir. Os elementos do primeiro amor, então, apontam para a simplicidade, para a pureza da graça do Evangelho que os havia alcançado. O amor da igreja por Cristo está exemplificado, traduzido no amor da esposa por seu marido. Enquanto o amor de Cristo pela igreja ele é altruísta, no qual não há o menor lugar para o ego, é possível ainda concluir que o amor da igreja por este Cristo precisa ser uma resposta a esse amor. Uma resposta consciente, de submissão ao amor altruísta de Cristo Jesus, de conduzir o coração da igreja a amar a Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo e viver Cristo, não apenas exteriormente, mas interiormente em nossos corações. Uma igreja morre quando não consegue associar a sua doutrina com a sua vida. Ela é fragmentada. Ela pode ser elogiada pelo seu zelo doutrinário, mas repreendida pelo abandono do fundamento da doutrina, que é o amor. Nós amamos a Deus, porque fomos amados por Ele, e todo o resto é consequência disso. Se perdermos isso, nós perdemos todo o resto. Se não há amor em trabalhar para o Senhor, o trabalho se torna ativismo religioso. Se não há amor em conhecermos mais profundamente as Escrituras, se torna fundamentalismo vazio, que não leva ninguém, não conduz ninguém ao Senhor, mas é você conhecer a palavra para vencer o debate, e não para conduzir corações a Cristo. A resposta do amor aponta para a submissão do amor ao perfeito amor. Primeiro, o amor é o amor do casamento. As suas características são a pureza do amor conjugal, a reação do amor ao amor, a sujeição do amor ao amor, a submissão de um amor ao amor perfeito de Cristo pela igreja. Isso precisa fundamentar as nossas vidas, dirigir os nossos passos, nos ensinar sobre como nós devemos nos portar diante das verdades do Senhor e de como isso precisa fazer sentido em nossos corações, moldar a nossa vida. E então Jesus diz para aquela igreja que parecia que estava tudo bem, mas depois havia sido confrontada de que não estava tudo bem. Ele vai dizer que a solução é o começo. A solução para a igreja que perdeu o vigor espiritual não está no pragmatismo secular. Eu quero dizer com isso, não está em pegar lá fora o que dá certo e trazer aqui para dentro. Isso não vai resolver o vigor espiritual da igreja. Não está nas novidades do mercado. Vamos pintar as paredes agora de uma maneira mais temática. E aí nós vamos ter ringues aqui, vamos tratar sobre o MMA do Evangelho. Não está nessas coisas. O vigor espiritual da igreja está numa transformação genuína, que muda o nosso coração, que forja o nosso caráter, que molda o nosso querer.
Verso 5, Cristo vai dizer: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus ordenou àquela igreja que se lembrasse de onde havia caído. Que reflexão importante. Quando nós pecamos, que reflexão importante podermos refletir, podermos sondar o nosso coração e compreender onde falhamos, onde demos o primeiro passo, onde alimentamos esse pecado, onde alimentamos esse desejo, onde essas coisas começaram, para então tratar as coisas na raiz. Jesus, então, orienta aquela igreja de se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras, ou haveria consequências. Percebam um processo que deve acompanhar o arrependimento, uma reflexão, um diagnóstico. Precisamos nos lembrar, precisamos meditar em nosso coração, precisamos compreender como nós começamos a trilhar esse caminho tão duvidoso em relação às verdades das Escrituras. Então isso deveria nos levar ao arrependimento genuíno, de não dar o primeiro passo, de nos lembrar do caminho de Daniel. Olha só, eu não vou me contaminar com as iguarias dos reis, eu não vou dar o primeiro passo para não me aculturar a essa geração perversa. Eu vou cuidar do meu coração, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser zeloso com o meu coração. E então, vem o agir, vem substituir as coisas, as práticas erradas, pelas práticas certas. No caso, as práticas certas aqui nem eram novas, eram velhas. Olha, volta para o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta para o primeiro amor. Então Cristo traz, junto à necessidade de perseverança, ele a carrega com uma promessa. A palavra final não é uma ameaça, a palavra final é uma promessa. Falando não apenas a uma igreja, mas a cada um de nós, individualmente. Ele faz uma promessa ao vencedor. Verso 7 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que em seu coração reconhecer a justiça do Senhor, para onde o destino torto nos dirigia, para aquele que em seu coração se arrepender diante do Senhor genuinamente e voltar às práticas das primeiras obras, voltar às práticas do primeiro amor, ao gozo, à alegria de servir a Deus, à razão da nossa esperança. Aquele dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele faz uma promessa. Se a doutrina é a base de nossas vidas, do nosso modo de pensar, de agir, o modo como nós vivemos precisa ser uma expressão dessa doutrina. O modo como pensamos, o modo como nós decidimos as coisas em nossas vidas, não pode ser baseado nos meus desejos, nos meus interesses, sem um sondar genuíno, sério, acerca da vontade do Senhor, acerca do que a palavra de Deus diz sobre isso. Quando eu começo a considerar pecar para ter aquilo que eu quero, tenho a certeza de que isto é do maligno para as suas vidas. Quando eu começo a considerar errar diante de Deus, fazer aquilo que é contrário às Escrituras para alcançar os meus sonhos, é porque eu tenho alimentado um sonho maligno no meu coração. Eu tenho pervertido o meu coração diante deste falso ídolo e buscado, então, adorar a criatura em lugar do Criador, e buscado, então, a satisfazer a este falso ídolo do meu coração, da minha mente, e não satisfazer a vontade perfeita do Senhor. Não está tudo bem quando a igreja não vive a verdade do Evangelho. Não está tudo bem quando nossos relacionamentos não são profundos. Não está tudo bem quando não conhecemos as necessidades uns dos outros e não nos prontificamos em suprir as necessidades uns dos outros. Não está tudo bem. Precisamos mudar como pessoas, como interesses, como motivação sobre aquilo que nós fazemos e como nós vivemos. Precisamos refletir seriamente de que não está tudo bem, e isso nos conduzirá à divisão, nos conduzirá à fofoca, nos conduzirá a uma dissensão e nos conduzirá para longe do Deus vivo. Quem perde com isso? A igreja. Quem morre
A igreja. E o meu coração enganoso vai continuar se levantando contra a minha própria vida. Uma igreja sadia tem doutrina e vida. Uma igreja sadia tem teologia e piedade. Uma igreja sadia, ela tem a sua conduta fundamentada por aquilo que ela prega. O púlpito é só uma expressão do ensino que nós temos para alimentar e nos conduzir, nos orientar certas escrituras, mas essas escrituras precisam ser lidas diariamente em nossas casas. A palavra do Senhor precisa ecoar em nossos lares, de geração em geração. Nós precisamos ser aquilo que fomos criados para ser. Nós precisamos estar unidos a Cristo a tal ponto de sermos cristãos, expressões de Cristo em tudo que fazemos. Isso sim trará legitimidade para a nossa pregação. Isso sim mostrará que estamos no caminho certo. Pode não estar tudo bem, mas vai ficar, porque o Senhor está tratando conosco. E a sua palavra, ela é também carregada com essa promessa. Há uma promessa, há um prêmio, há uma árvore da vida. Precisamos perseverar nisso. Precisamos buscar isso. Sondar o nosso coração. Nos lembrar de onde caímos e voltar às primeiras obras. A grande advertência aos Efésios, ela ecoa a nossa geração. Ela é viva para nós hoje. Como disse Filipe certa vez, não permitam que o mundo os esprema para dentro de seu próprio molde, mas busquem que Deus remodele as mentes de vocês a partir de seu interior. Meus irmãos, não deixemos que o mundo nos esprema e nos molde, que a pressão do dia a dia, que a rotina nos deixe tão conformados com o mundo, que não temos tempo para viver as verdades do Evangelho como igreja. Não deixemos que os nossos problemas nos afastem do Deus vivo, não deixemos que os nossos sucessos nos afastem do Deus vivo. Não podem ser considerados sucessos se nos afastam de Deus. Mas deixemos, ou mais ainda, busquemos que Deus remodele as nossas mentes a partir do nosso interior, a partir do nosso coração. Que Deus forge a nossa pregação a partir da transformação do nosso caráter. Que Deus modele o nosso discurso a partir do amor que se tornou prático, que se tornou abundante, que se tornou interessado nos nossos corações. E aí sim, nós vamos estar vivendo como igreja, tendo uma dimensão do que é ser igreja, do que é experimentar a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, nos amando, sendo nós, cada um de nós, e qualquer um de nós, ainda pecadores. Pela graça nós somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor do que ninguém, para que ninguém se ache mais crente, mais ou menos necessitado da graça do Senhor. Meus irmãos, a graça superabundou sobre a multidão dos nossos pecados. Precisamos buscar as primeiras obras e reconhecer o quanto nós precisamos aprender para sermos igreja. Não considerem que aquilo que vemos exteriormente é aquilo que está, de fato, acontecendo em nossos corações. Busquemos a vida uns dos outros. Nos conformemos ao interesse genuíno de sermos cristãos uns nas vidas dos outros. Que nossos cultos de oração cresçam, que os nossos PGs cresçam, que os nossos discipulados cresçam, que uma vida possa ser plantada em cada coração, a ponto de fazer frutificar na vida uns dos outros. E aí sim, nós teremos um reflexo de como Deus está tratando a sua igreja e fazendo ela vitoriosa. E logo então, estaremos desfrutando da árvore da vida no paraíso de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Eu quero convidá-los a orar nesse momento. Que nós possamos buscar o primeiro amor no Senhor, que nós possamos buscar as primeiras obras, nós possamos adorar ao Senhor de maneira genuína, não por ativismo religioso, não através dos nossos quereres, mas através da verdade do Evangelho, do Deus vivo.
Pai bendito, todo-poderoso Deus, queremos te louvar, Senhor, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Prepara-nos, Senhor, para a mesa da comunhão. Dirige os nossos corações a reconhecer a nossa necessidade de Ti, do sangue do Cordeiro, a nos purificar de nossos próprios pecados. E então, nos alimenta a vivermos igreja, povo do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.